1h03, estamos de volta aqui em 97,5 FM. Eu, Bárbara Lins, sempre com você, entre meio-dia e 2h da tarde. O assunto agora é muito legal, eu sou apaixonada por essa temática. A gente recebe agora aqui no estúdio o Pedro Elô, ele que é fundador da Verbalize. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao Mesa para Dois. Bárbara, muito obrigado pelo convite, adorei conhecer aqui a Nova Brasil, já escuto bastante falar sobre as próprias aulas que a gente vem dando aí para vocês nessa parceria. Eu ouvi falar muito bem também da Carol Borges, que nos indicou vocês, então parabéns Nova Brasil, vai ser um prazer falar mais sobre a Verbalize e sobre comunicação para vocês. Maravilha. Para quem não conhece a Verbalize, ela tem uma escola de comunicação e um dos carros-chefes assim, é a questão da oratória. E eu acho muito legal que você tem uma história com isso, né, Pedro? Eu fiquei, gente, mas como assim? Tem como superar a gagueira e, além disso, né, se transformar em um multiplicador desse conhecimento. Queria que você começasse contando um pouquinho pra gente dessa história. Exatamente, Bárbara. Minha história, ela começa quando eu me pego com 4 anos de idade, gago, lá em Goiânia, onde eu morava. E eu sofria muito com esse problema de ansiedade, de desânimo, de frustração. Vivi o tempo todo tenso, pensando que ia precisar falar isso já desde criancinha mesmo, com 4 anos de idade. 2 anos depois, meu pai foi transferido para cá, para Brasília, e eu vim também com ele. E nessa vinda, para piorar, a gagueira ficou muito pior com a mudança de cidade. E, geralmente, quando você muda o seu ciclo de amigos, de pessoas, tem traumas que aumentam isso. Então eu precisei ali começar a fazer fono. Só que eu cheguei na fono, a primeira coisa que ela me falou foi: não tem cura, Pedro. Então eu me afundei mais ainda, sem esperança nenhuma, apesar de fazer a fono até os 12, 13 anos. Teve melhoras, mas como essa crença de que não tinha cura entrou muito em mim, eu já não acreditava que seria possível melhorar. Então fiquei realmente muito frustrado, muito chateado. E fui vivendo, fui reclamando da minha vida até os 20, 21 anos de idade. O que me salvou foi saber que eu tinha facilidade com matemática, então eu consegui entrar na UNB. Passei para engenharia de rede de comunicação com mais ou menos 19 anos. Então, com 21, eu estava já no 3º semestre de UNB. E ali foi, na verdade, o fundo do poço que me levou para encontrar algum caminho de luz, porque eu precisei fazer uma apresentação para passar de uma determinada matéria, que eu simplesmente não consegui dar nem bom dia, nem falar meu nome é Pedro, nem nada. Era assim, Daí quando eu escutava a minha própria voz, totalmente embargada aqui na minha garganta, meu coração batia cada vez mais forte, a ponto de ele sair pela boca, sair pela minha orelha, até tremia, porque o coração batia, ela minha orelha até tremia. E eu fui realmente esquecendo de tudo que eu tinha que falar. E eu realmente não consegui finalizar, não consegui nem começar. Tive que sair da sala, tomar uma água, respirar. Dei umas voltas ali, andei, falei, como é que eu faço para desaparecer daqui? Queria só desaparecer dali, meu pensamento, não, como é que eu faço para sair daqui? Mas era obrigatório voltar e apresentar pelo menos alguma coisa para passar na matéria. Então eu fui obrigado a voltar e tô lá de novo, cara a cara com os 30 alunos, dando jeito de falar meu nome é Pedro. Dei uma forte respirada assim. Meu. Aí saiu meu com muita força. Aí nome é Pedro. Eu vim falar pra vocês sobre... Aí fui gaguejando. Falei em 30 minutos, tinha 5. Todo mundo ficou bravo porque tava todo mundo esperando pra almoçar. Já era a hora do almoço. Então, naquele dia foi um dia muito traumático que só serviu para dizer para mim que eu era um fracasso como pessoa, que essa crença era muito forte em mim. Mas, ao mesmo tempo, foi quando eu precisei realmente mudar. Então, na semana seguinte, eu falei, e se eu começar a enfrentar esse medo? Procurei um curso de oratória, fiz ali em 2012 meu primeiro curso de oratória no Instituto Oratória Emocional, do professor Jorge Teles. Obrigado, professor. E ali, eu então pude começaram a me desenvolver e mostrar para mim que eu era capaz. Então ali foi uma luz no meu fim do túnel. Então depois que eu aprendi ali qual era o remédio para a gagueira, eu passei então a exercer aquele remédio semanalmente. Eu me tornei professor de física e matemática
só para treinar a minha fala. Eu entendi que para gagueira o remédio é falar. Falar em público. Que é o mais difícil, né? Fazer assim, entrevista, gravar vídeos. Isso aqui é um remédio. Isso aqui é um remédio para mim. Obrigado, Bárbara, por estar me entregando esse remédio que eu tanto amo fazer. Então, eu fiquei ali durante 2 anos dando aulas e aulas e aulas, até que fui selecionado para ir para o Ciências Sem Fronteiras, pelo programa do governo federal. E fui para a Hungria, para Budapeste. E chegando ali eu falei, como eu só vou ter aulas em inglês lá, não vou então falar tanto em português, eu só gaguejava mais em português, não gaguejava tanto em inglês. Eu pensei, vou voltar de lá fluente, porque eu só vou falar inglês, então eu vou voltar de lá fluente. Na verdade, eu fiquei gago em inglês também. Jesus. Passei ali meses entendendo como é que eu resolveria aquilo. E aí foi lá que eu tive a ideia. Já que eu, então, para falar melhor, preciso falar em público, só que eu estou na Hungria, eu sei falar inglês, e se eu der aula de oratória ensinando o que eu aprendi nesse curso? Então foi aquilo que eu fiz. Eu criei o Instituto Practice Speech, Instituto de Praticar a Fala. Eram ali reuniões semanais que aconteciam no meu quarto. Eu convidei alunos, intercambistas, a gente se reunia eles semanalmente. Eu dava essas aulas de oratória de graça para eles. E ali foi quando eu dei mais um salto na minha comunicação. E, assim, por estar morando fora também, foi um ano em que eu morei longe dos pais, que eu tinha que aprender a falar húngaro, que eu tinha que falar inglês, que eu tinha que fazer as aulas em inglês. E dava aula de oratória em inglês. Então eu falei, cara, negócio, acho que eu consigo. Essa crença do fracasso foi mudando e eu fui realmente me vendo como alguém mais capaz. Aí, em 2014 voltei para cá para o Brasil, fiquei 2 anos para formar no meu curso de engenharia de redes e nesses 2 anos eu fui dando alguns cursos pequenos, uns workshops lá na UNB. Em 2016 a empresa que eu trabalhava quebrou e eu fui obrigado a focar no que eu mais queria, que era ser professor de oratória. Em 2017 eu fundei a Verbalize, troquei o nome e comecei a dar as aulas de oratória na varanda da casa dos meus pais, onde o Juca, meu cachorro, ele invadia a sala de aula e também queria falar com a gente. O Juca verbaliza bastante. E de lá para cá são 6 anos aí buscando essa transformação constante. São 17 mil alunos, 10 professores atuais, mas 20 professores ao todos formados, que passaram por esse método nas aulas. Então é uma alegria. Eu posso dizer que eu não tinha vida antes, porque é simplesmente impossível. É muito ruim. É muito ruim. Não consegui falar. Eu sei que são várias técnicas, são várias assim, ferramentas que vocês usam lá, mas o que você dá assim, de um primeiro conselho assim que o pessoal chega lá, que tem esse problema com os seus, às vezes não tão grave quanto uma gagueira, mas uma incapacidade de falar em público. Tem gente só de imaginar, já começa a suar. Tem pesquisas que mostram, que eu acho curiosíssimo, assim, tem gente mais medo de falar em público que morrer. Tem mais medo de falar em público do que morrer. Tem. Então, assim, qual é a primeira abordagem quando alguém chega com esse problema para tentar resolver essa situação? Primeira abordagem é a que a gente chama, Bárbara, do pilar da inteligência emocional, que é uma nomenclatura que já está mais famosa hoje em dia, mas é a capacidade de lidar com emoções. E a principal emoção é o medo. Perfeito. O medo de falar em público, na verdade, ele é um medo de falhar em público. E essa falha está muito ligada com o que o outro pensa de mim que foi uma falha. Então, a gente tem medo de que o outro diga que a gente não foi bem, de que a gente seja ridículo, de que dê um branco e a gente passe algum vexame. Então, se o medo é da opinião do outro, por que então que a gente para de ligar para a opinião do outro? Pare de ligar para a opinião do outro. Ah, Pedro, mas e se der branco? Se der branco, deu. Você vai tomar uma água, você vai respirar, você vai olhar para as pessoas, você vai olhar para o seu slide, o slide vai estar escrito o que você tem que falar e você vai voltar a falar. Pedro, e se eu começar a falar rápido demais? Você dê pausas, não se desespere e volte à respiração para que você interrompa essa aceleração mental que a gente fica, né? De um pensamento muito acelerado, de querendo realmente finalizar logo. Para quê? Para não ter uma opinião negativa do outro. Então, tá tudo ligado geralmente ao outro quando a gente fala de medo de falar em público. Então, simplesmente entenda que você não vai controlar nunca a opinião do outro. Você domina minimamente o seu conteúdo, vai lá e experimenta. Pedro, mas e se não for perfeito? Mas nunca vai ser perfeito.
Isso é tão poderoso, né? Não, isso é perfeito. Isso é tão poderoso. É uma ferramenta que cortar esse círculo, assim, e de Exatamente. entender que todo mundo vai errar. Hoje o programa tá engraçado. Hoje o programa tá confessões, assim, nesse momento. E eu tinha muito medo também de Você falar. tinha? Tinha pavor. Quando eu entrava ao vivo, eu era repórter, eu jurava, eu vou ser a primeira repórter a morrer ao vivo de nervosismo. Usava um decote, meu coração batia tanto que eu tinha certeza que dava pra ver o meu coração assim no ar, eu ficava gelada, que eu pensava, vai morrer, vou morrer, tenho certeza que vou morrer. Ainda mais quando eu tinha que fazer alguma coisa, entrar num jornal nacional, alguma coisa de âmbito nacional, eu ficava, meu pai do céu, como é que eu vou sobreviver a isso? E eu só queria acabar o mais rápido possível. Aí eu falava muito rápido, aí que ninguém entendia. E aí eu ficava pensando mentalmente, ninguém está me entendendo, lascou-se. E você entra nesse ciclo, é uma coisa horrorosa. E eu lembro que um dos circuitos, eu chegava a pensar, eu juro por Deus, eu vou pedir demissão. Não vai dar porque é muito sofrimento. Ninguém merece sofrer desse jeito. Eu falei, vou pedir demissão. Aí eu procurei ajuda também, Legal. e mais um atendimento psicológico. E a primeira coisa, uma coisa besta que a psicóloga falou assim, olha, vamos cortar um circuito como anda, você vai errar. Da próxima vez que você errar, e eu não tô falando que você não vai errar, você vai errar porque todo mundo vai errar e tá tudo bem errar. Você não vai seguir um comportamento que eu tinha de ligar, de ficar me condenando e tal. Você não vai fazer isso. Isso não vai dar luz ao erro que você tiver feito. E a primeira vez que eu fiz isso foi tão poderoso. Primeiro eu já fiquei me segurando, eu errei, acabou a entrada ao vivo, eu fiquei assim, ninguém falou nada, ninguém ligou. E eu não liguei pra ninguém, nem mostrei o erro que eu tinha feito. E a partir daquele momento, quando eu entendi que é natural o erro e que ninguém estava olhando aquele erro tão, que eu achava que era uma coisa mais absurda, e não era, assim, as pessoas... Era um erro besta como a gente erra aqui agora, gaguejo numa conversa normal, não precisa ser numa apresentação e nem numa conversa ao vivo que nem a gente está tendo agora. É transformador isso, é Transformador. muito legal. Então, assim, são dicas como essa, realmente fazem toda a diferença. E como é que é essa acolhida, Pedro, na Verbalize? Vocês recebem, tem um procedimento, tem sempre, são cursos individuais, ou são cursos de equipe, sempre uma turma aberta, mensalmente, semestralmente, como funciona? Bacana, Bárbara. A gente tem uma academia que é como se fosse a nossa escola, a nossa faculdade. Essa academia, ela tem aulas semanais. Você vai ter aulas semanais durante 9 meses. Então pode entrar a qualquer momento, não Pode precisa entrar a abrir uma qualquer nova momento. turma. Exatamente. Legal. Porque apesar, por exemplo, você não vai entrar na aula 1, 2 ou 3. Não tem essa de aula 1, 2, 3, 4 ou 40. Você vai Interessante. fazer as 40 aulas presenciais. Não necessariamente numa mesma ordem que alguém já começou, num outro momento. Mas são 40 habilidades que você vai aprender. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você vai aprender comunicação não violenta antes, para depois aprender linguagem corporal, para depois aprender técnicas para lidar com medo, para depois aprender comunicação assertiva. Ou tudo isso numa outra, qualquer ordem, não faz diferença. São habilidades, são quebra-cabeças que você vai colocando dentro da sua caixinha de ferramentas que vai estar ali no seu bolso. Não precisa usar a CNV agora. Alguém foi agressiva comigo. Ativa a CNV. Não preciso usar a inteligência emocional agora. Fiquei com medo. Ativa a inteligência emocional. Então você entra, faz os 9 meses, que é o básico, não básico de pouco, mas o básico de muito importante, é o feijão com arroz, que pouquíssimas pessoas fazem, da oratória e da comunicação, que são 40 aulas. Feito essas 40 aulas, você então se especializa em técnicas para liderar pessoas, técnicas para negociar e vender, ou técnicas para dar palestras ou até virar um professor e um treinador. E a quarta que nós lançamos agora é técnicas para falar nas redes sociais, para ser um influenciador social. Então a gente pega esse basicão e depois avança como se fosse numa pós-graduação, modulando mais. E se as pessoas, então, são empresárias ou gestores de equipes e querem que a gente vá até a sua empresa, a gente faz o quê? A gente conversa com essa pessoa que está na empresa, faz um diagnóstico. Entende o que dessas, ao todo, 40 mais 43 nessas habilidades que são as avançadas, são 83 habilidades. O que você quer? A gente faz uma trilha de conhecimento para a sua equipe. Específica. Então você vem e fala, não, Pedro, bota um pouco de inteligência emocional, mas depois pode afunilar mais para a linguagem corporal. Não, Pedro, esquece inteligência emocional, o pessoal não precisa não, já é mais avançado. A gente entrega 14 horas para a sua equipe. Que bacana. Quem quiser saber mais sobre a Verbalize? Quiser saber mais sobre a Verbalize, siga a gente no Instagram, @verbali.ze. Ponto, tem um ponto antes do ZE. Verbali.ze. Tá. Verbali.ze. Verbali.ze. Isso. Ok. Eu também sou @elou, HELOU.
Pedro, Hello Pedro. Temos também site, LinkedIn, YouTube. Temos a possibilidade de receber qualquer um de vocês que estejam nos escutando para fazer uma aula degustação que a gente chama. Inclusive, Bárbara, te convido demais. Por favor, inclusive hoje vou dar uma aula de escutativa e empatia na academia. E a gente realmente convida as pessoas para irem conhecer. Onde? A gente está hoje no Acaso Coworking, no setor de Rádio TV Norte, edifício Rádio Center. Perfeito. No Central. subsolo, o espaço inteiro ali do Coworking é no Acaso Coworking. A gente está lá, começa às 7h15 da noite. Basta entrar em contato com a gente, falar que você tem interesse, a gente já coloca ali a sua vaga para você ir conhecer. Algumas outras iniciativas que a gente tem também, Bárbara, temos o Verbalize Kids, que a Mari já até falou com você sobre isso. Mas a gente faz muita questão de falar do Verbalize Kids, por quê? É muito mais eficiente a sua filha, a sua criança, seu pequeno começar a desenvolver habilidade de comunicação agora, porque ele vai chegar com 15, 16, 17 anos voando. Ele vai se destacar num processo seletivo, ele vai se destacar na faculdade, ele vai se destacar com os amigos, ele vai ser mais popular, ele vai ser mais eficaz, ele vai ter mais sucesso em todas as áreas da vida. Então, se você for mãe, pai ou avô, desenvolva habilidades socioemocionais na sua criança para ontem. Se você tem alguém na sua família que tem gagueira, como eu mesmo tive, nós temos um curso específico para quem tem gagueira que chama o Hello Fluente. É um curso que nós temos ali 500 alunos espalhados no Brasil todo. Ele é um curso 100% online. Online ao vivo. Nós damos as aulas segunda e quarta à noite online. E temos uma plataforma com os cursos gravados, onde eu explico ali tudo que eu fiz, que funcionou para mim, o que eu não funcionou para mim eu não coloco ali, mas são 4 grandes áreas: a área da fonoaudiologia, a área da neurociência, da inteligência emocional e da oratória. Isso aqui supera a gagueira de gagos, faz com que gagos realmente tenham a sua vida de volta e tranquilizada. Exemplo até do próprio Matheus. Matheus é hoje o gestor do curso para gagos, ele veio como aluno, e ficou e cresceu e já está aí dando as aulas também. Então, maravilha. Temos todas essas iniciativas. A Verbalize Kids é a partir de qual idade? Verbalize Kids começa dos 5 e tem o do Kids, a gente também divide dos 13 em diante, vai até o Teens. Então, 5 a 13, 13 a 17, que é a parte do Verbalize Teens também. Dentro dessa área. E Verbalize Kids no Instagram. E Hello Fluente no Instagram também. Instagram, maravilha, Pedro. Ó, quando é que você vai lá, Babi, ficar com a gente, fazer uma aula com a gente? Quando for à tarde, porque esse negócio tem um bebê de 1 aninho, tem um bebê de eu tenho que colocar pra dormir. Já vai ter o Verbalize Babies. Pronto. Sensacional. Sensacional, eu digo bom, eu. Babi. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela história e por transformar a vida de tantas pessoas, porque realmente é um desperdício. Tanta gente com potencial legal, com conhecimento para passar, e aí fica travado por conta disso. É um desperdício, eu sou contra desperdício de modo geral. Só para piorar um pouco, tá? Para reforçar isso que você tá falando, tá, Babi? Nos próximos 3 anos, 1 bilhão de empregados, de colaboradores serão trocados, serão substituídos, tem chance de ser substituídos por alguma tecnologia. E a comunicação é o que vai te diferenciar da comunicação tecnologia. Inclusive, efetiva. Tô vendo um robô aqui. Não, eu tô vendo, 60%, né? O Forbes fala assim, uma das 6 habilidades, grandes habilidades para o diferencial é comunicação efetiva. A gente precisa ter mesmo. Obrigadão, Pedro. Beijão, tchau, tchau.